Senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de dizer o seguinte: eu vou fazer o uso do horário do pequeno expediente e também dos 10 minutos da liderança do PSD para poder fazer aqui uma prestação de contas. É uma prestação de contas por quê? Porque eu e o deputado Arilson Chiorato fomos convidados pelo coordenador da bancada federal, deputado Toninho Vantia, para que nós pudéssemos estar em Brasília na última quarta-feira, na reunião na Agência Nacional de Transporte Terrestre, para debater efetivamente o tema que envolve a nova concessão de pedágios no estado do Paraná. E dessa reunião nós efetivamente tivemos avanços. Então eu queria apresentar a todos aqui nessa casa e a todas a apresentação que nós temos na NTT, porque essa apresentação é o acúmulo do que foram as audiências públicas realizadas no âmbito da extinta Frente Parlamentar sobre o Pedágio e que efetivamente representa majoritariamente o posicionamento dessa casa aqui, né, até pelo Manifesto do Poder Legislativo Estadual, que foi assinado pelos 54 deputados e deputadas. Eu pediria que a nossa área técnica pudesse passar para nós a próxima lâmina ali, para poder entender. Veja, nós, na verdade, fizemos o seguinte: o que nós estamos propondo e continuamos conversando com a NTT? É que o leilão ele deve ser, não é, para que nós possamos obter um maior deságio, um maior desconto, que haja um ganho de eficiência de você trazer o setor privado para fazer uma função que é pública, que nós possamos remover qualquer instrumento inibidor de desconto, né, para poder prejudicar a redução da tarifa. Então, o fato concreto é que nós sabemos aqui no Paraná, durante 24 anos, nós tivemos as tarifas mais caras de pedágio do Brasil. Aliás, o estudo do TCU comprova isso, e nem por isso as empresas realizaram as obras. Então, nós queremos ter garantia. A grande questão, me passa a próxima lâmina, por favor. A grande questão lá do debate em Brasília com a NTT é uma discussão técnica, e agora a NTT concordou em fazer uma consulta à Advocacia Geral da União, a AGU, porque nós sustentamos que a licitação tem que ser feita pela lei de concessões e não pela lei de licitações. A lei de licitações ela é só subsidiária à lei de concessões. Por que é importante isso que eu estou explicando? Porque a lei de concessões ela permite ao poder concedente, deputado Hussein Baques, escolher qual a garantia que nós queremos que seja dada pela empresa. Na lei de licitações da administração pública em geral, a empresa é ela que pode escolher. E normalmente eles escolhem o seguro-garantia, que é a pior de todas as formas de dar garantia a um contrato. Então, nós estamos tentando que a licitação tem que ser feita pela lei de concessões. Se não for essa a medida, daí, obviamente, é a lei de licitações e aí tem desdobramentos. A questão da próxima lâmina, por favor. Garantias, né? O que nós estamos buscando? Primeiro, solidez na garantia, robustez na garantia, e que ela tenha o menor impacto de custos para o concessionário. É isso mesmo que os senhores estão ouvindo. Nós queremos que o custo seja menor para que a empresa concessionária ela possa, de fato, tratar da redução da tarifa na oferta de deságio que ela vai fazer. O fato concreto é que a única garantia real que efetivamente assegura a obra, não é uma caução com depósito em conta vinculada de títulos públicos federais. E nós estamos propondo que, com base no CAPEX é o investimento na rodovia, a OPEX é a operação, o CAPEX é o investimento. Seja assim 1% do valor do CAPEX inicialmente, para todas as licitantes, e depois para cada 3% de desconto, mais 1% do valor do CAPEX. Com isso nós teríamos uma garantia robusta que a obra vai ser realizada. Por quê? Na medida que a empresa realiza a obra, o poder concedente devolve o dinheiro para a empresa. Isso reduz o custo, porque, diferente do aporte, ele não incide diretamente, né, no valor que vai ficar imobilizado. Próxima lâmina, por favor. Envolve o monitoramento de tráfego.
O deputado Tessílio Turini foi autor nessa casa aqui, com diversos outros parlamentares, da criação do pedagiômetro. O pedagiômetro, obviamente, é uma lei estadual, não vai incidir sobre uma concessão federal. Porém, o princípio do pedagiômetro agora foi posicionado por nós, e já na discussão que tivemos, eu e o deputado Arilson, com o chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, com o ministro Renan Filho, eles já concordaram que nós temos que ter uma banda de tráfego, porque se o tráfego for maior, aquilo que a empresa faturar a mais não vai servir para que a empresa tenha mais lucro, mas ela vai servir para reduzir a tarifa. A mesma lógica vale se o tráfego for menor do que aquele previsto no estudo. Só para dar um exemplo, a Socipar, que é a Sociedade Civil Organizada de Paranavaí e região, contratou uma empresa, fez um estudo e constatou que o tráfego era 70% menor do que aquele efetivamente apurado. Então, nós queremos que esse ponto é um ponto que a própria NTT já concordou com ele e nós vamos ter um avanço. Por gentileza, a próxima lâmina. A questão que envolve a eliminação do aporte, primeiro, o que nós constatamos, né? Quando o Paraná se uniu, essa Assembleia Legislativa, o setor produtivo, o governo do Estado, nós conseguimos mudar a proposta do governo federal, porque o governo federal nos queria criar aquela taxa de outorga. Conseguimos todos, foi um grande avanço. Ao mesmo tempo, a proposta apresentada pelo ministro Tarcísio foi do aporte. O aporte, aliás, esse ano já conseguimos flexibilizar ele até 12%. Se for mantido a regra do aporte, vamos provavelmente chegar a 20% sem aporte, que vai permitir uma redução do valor da tarifa. Aliás, o próprio secretário Sandro Alex, na reunião da NTT, disse que esses avanços são importantes e que o governo do Estado apoia. A questão do aporte, só para entender aqui do que nós estamos tratando, muito se fala que o aporte é para garantir obra. Não é para garantir obra. O aporte, na verdade, está no contrato como uma compensação do mecanismo de proteção cambial, eu vou falar adiante sobre a taxa de hedge, um compartilhamento do risco de preço do insumo, compensações decorrentes do desconto do usuário frequente, recomposições de equilíbrio econômico-financeiro da concessão, mitigação do risco de receita, pagamento de indenizações em função da extinção da concessão. Os senhores viram aqui, são cláusulas taxativas, nenhuma delas diz que o aporte garante a realização das obras. Estou chamando a atenção nisso, que esse é um ponto importante, que muitas vezes fala uma coisa e na prática é outra. Vamos passar à próxima lâmina. Variação cambial. Se uma empresa quiser, uma concessionária, ela quiser contratar em moeda estrangeira, ela obviamente vai tomar as cautelas dela, vai pagar uma taxa de hedge, que normalmente é 4% da operação financeira, financiamento de longo prazo. O que eles querem, na verdade, é que nós, usuários de rodovia, paguemos esses 4% a mais na tarifa, o que não é correto. O custo é da concessionária, que vai contratar em moeda estrangeira, porque vai ter vantagem. Ela deve, sim, fazer uma taxa de hedge, mas nós entendemos que cobrar antecipado do usuário é um grande equívoco, porque se não ocorrer uma desvalorização cambial ou qualquer coisa intercorrência, obviamente, você vai ter que... Como é que você vai devolver para o usuário isso, né? Você vai ter pagando antecipado. Então, esse é um ponto que nós entendemos que pode ser, sim, tratado, mas de forma compensatória nas revisões tarifárias quinquenais que vão ser realizados. Posso passar a próxima lâmina? O próximo ponto que nós estamos passando é um ponto fundamental. É de ter um conselho, minha gente, que envolve a governança. É de ter um conselho estadual consultivo de gestão da malha e comitês locais. O modelo que está hoje em Brasília, sendo discutido na NTT, não tem a menor interface com o Paraná. Nós, governo do Paraná, sociedade paranaense, não participamos em absolutamente nada durante os 30 anos de concessão. Zero. Então, já há, efetivamente, né, um consenso em relação a isso, inclusive do próprio governo do Estado, junto com o governo federal, já entendeu que nós temos que ter um nível, um mecanismo de governança em cada um dos lotes que permita a participação local, prefeitura, sociedade civil organizada,
E estadualmente nós temos que ter, de fato, nos contratos, assegurado uma criação de um conselho para que se possa discutir. Próxima lâmina, por favor. O outro ponto que talvez os senhoras e senhores não saibam, mas 28% do valor da tarifa de pedágio é tributo, é imposto. Impostos federais, 28%. Nós fomos lá e propusemos o quê? Propusemos que seja criado um regime tributário igual ao do programa Minha Casa Minha Vida, que é o REIT. É 4% só de tributo, mais 2% ISS, o ISS dos municípios, fazer uma alíquota única. Com isso, nós vamos ter uma redução, senhoras e senhores, entre 15% e 20% no valor da tarifa, só com a redução da carga tributária incidente sobre a concessão. Esse foi um dos pontos que nós levamos e que é um ponto consensual, inclusive construído com o setor produtivo. E, por último, para concluir essa minha fala aqui nesse momento, em relação aos municípios, não houve, na fase de elaboração do projeto de engenharia, que, aliás, malgrado alguns posicionamentos, como a não duplicação da BR-376 lá no Noroeste, que nós somos contrários à não duplicação dela, mas malgrado isso, os municípios paranaenses não foram consultados pela empresa contratada pela EPL para fazer o projeto. Não houve uma interface entre os municípios. Esse é um problema grave, porque isso vai gerar degrau tarifário no futuro por obras que não estão previstas nesses contratos que estão sendo formatados pela ANTT. Então, o que nós pedimos é que seja feita, além da audiência pública, que se possa observar o seguinte: tem que ter necessariamente uma interface antes que nós possamos lançar o edital. Eu quero dizer às senhoras e aos senhores que essa reunião de Brasília foi extremamente produtiva. A ANTT ficou com a incumbência de consultar a Advocacia Geral da União para que ela exale um parecer dizendo: estão certos os que trouxeram a proposta de usar a lei de concessões para que haja licitação? Então, nós agora estamos aguardando. Mas há de se reconhecer, minha gente, que o debate com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde sempre somos recebidos pelo presidente dessa agência, Rafael Vitali, tem sido sempre de alto nível, um nível de participação em debate. Nessa última reunião, nós tivemos presentes esse grupo de parlamentares que representa a bancada federal, coordenados pelo coordenador da bancada, deputado Toninho Vancher, mas tiveram presentes a deputada Gleice Hoffmann, esteve presente o ex-senador e deputado federal Sérgio Souza, o deputado Diego Garcia, o deputado Aliel Machado e o senador Sérgio Moro, que, aliás, foi lá dizer que, olha, na avaliação dele, a garantia mais robusta é da caução no entendimento. A questão, tem uma filigrana jurídica, para os senhores entenderem, é que, assim, se usarmos a lei de licitações, quem escolhe a garantia é o licitante, né? A empresa que vai ser contratada que escolhe a garantia. Tem 3 modalidades: caução, a carta de fiança e o seguro-garantia. O problema é que sempre dá um seguro-garantia. O seguro-garantia, na verdade, é a prostituta das garantias, né? Ou o prostituto das garantias, o nome que, para não ficar aqui com um discurso que não seja correto. O fato concreto é assim: é a pior das garantias, porque normalmente contrata uma offshore que, por uma vírgula, não paga o seguro que foi requerido. Então, a garantia real que pode ser dada e que vai onerar menos ao contrato é justamente a caução, porque a instituição financeira, ela aluga para a empresa essa garantia. E como é exigível que a empresa tenha, toda a concessionária de pedágio tem que ter uma instituição financeira com mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, obviamente, essa parceria que vai ter um banco com a concessionária vai nos garantir que nós não seremos, mais uma vez, enganados por empresas que vão arrecadar e não pagar, não é, a concessão. Então, eu agradeço, cumprimento o deputado Arilson Chiorado, que quer fazer uma parte. Agradecer, deputado Arilson, a sua presença, sua parceria, e ao mesmo tempo dizer que nós
procuramos representar naturalmente pelo nosso convite, que foi pessoal, mas procuramos representar o que é a média do... Pois não, deputado Arilson. Deputado Romanelli, quero parabenizar Vossa Excelência e colocar que pela 4ª viagem desse ano a Brasília, desde o dia 6 de janeiro, 9 de fevereiro, 6 de março e nessa última quarta, a gente tem avanços importantes. Reconhecemos que ainda não está tudo que a frente defendeu, mas criamos uma curva de aporte que não existia, pois o aporte se dava a partir do 1%, está no 12%. Agora temos a possibilidade de ter a caução, melhor dizendo, que garante realmente a execução das obras e não computa na tarifa. Criamos a questão da banda de veículos, que é uma coisa que por si só já vai abaixar a tarifa, porque o estudo que embasou o edital é do ano de 2019, e contratados estudos aqui no Paraná, a gente já comprovou na região de Paranaguá um aumento. Então eu creio que tudo que está sendo feito vai na premissa que a frente defendeu. Tarifa mais baixa, garantia que as obras ocorram diferente do contrato passado e transparência. É muito bom a gente ver isso acontecendo no Estado. Obrigado. Pois não, deputado Romanelli. Só para concluir, eu também já havia citado, mas também participou dessa audiência pública, dessa audiência da NTT, o deputado federal Sandro Alex, que também fez uma fala importante. Mas agradeço aqui a essa casa e agradeço fundamentalmente a bancada federal por ter nos convidado para ir lá falar sobre um tema que é tão importante para a sociedade do Estado do Paraná para os próximos 30 anos.